Está começando mais um Latinizados, eu sou o Gabo Ferreira, tenho comigo hoje o escritor, pode-se dizer, até porque ele está no podcast hoje, para falar do seu livro, Lucas Alecrim. Seja muito bem-vindo, Lucas, para falar aí de uma segunda edição de um livro que, inclusive, a primeira edição eu li. E fale para o pessoal aí já sobre... Gostaria que você mesmo falasse o nome do livro, o rapaz que fez o livro com você, né? De onde vem a ideia, enfim. Seja muito bem-vindo ao Latinizados Podcast. Obrigado, Gabo. Tudo certo? Aí um abraço aí pro pessoal Mário, que não pôde estar aqui com a gente, né? Que a gente tá aqui desde o começo da... Começo não, né? O Latinizados veio bem com um caminho bem interessante e árduo a ser guiado, e eu só fiz entrar nesse barco aí e acompanhar com vocês aí um tempo. Sou muito grato ao Latinizados por tudo. E sim, Gabo, mais uma vez, né? Na verdade, eu tô aqui para apresentar meu quarto livro. Já é o quarto, que pareça, já é o quarto. Nem eu esperava que fosse escrever 4 em 4 anos, né? Minha média aí tá 1 por ano, tá boa a média. Gabo, nada mais é do que aquilo que a gente já vem trabalhando aqui, né? Que é o diagrama de níveis de aproveitamento contínuo, mas agora focado nas seleções de Conmebol e CONCACAF, um tema bem batido aqui nos Latinizados. Quando a gente pôde fazer jogo, a gente batia muito nesse assunto. E o Latinizados, tanto assim como o Futebol Além da Fronteira, foram inspirações para que eu trouxesse esse livro de fora, né, para trazer para páginas e o pessoal possa ler. Então, é focado apenas nas seleções que disputaram, Gabo, a Copa América do ano passado, a Conmebol e CONCACAF, vislumbrando a Copa de 2026, que a gente já vai fazer aí um pouco mais de um ano para que ela aconteça. Né? Passa muito rápido, o tempo está passando muito rápido, e a gente fez um trabalho, né, quando eu digo a gente, eu e Iori Nilage, meu primo, amigo, escritor, engenheiro, que não pôde estar aqui hoje participando com a gente, mas deixa um abraço aí grande para ele, que a gente acabou desenvolvendo, sabe, Gabo, essa ferramenta, trazendo para essas seleções que estão vislumbrando aí um lugarzinho em 2026. Então é um livro um pouco mais simples, né, do que o Raízes da Conquista, um livro um pouco mais sintético, e a gente vai tentar trazer aqui o objetivo dele, né, que é justamente a gente falar um pouco sobre se você mantiver suas equipes, suas seleções, treinamentos corretos, ferramentas de melhoria, enfim, até onde você pode chegar. E tudo aí está nesse nosso novo livro, junto com a editora Campo ou Bola, de Rafael, um grande Rafael, um abraço também, que lá do Rio de Janeiro, que vem apoiando a gente aí nesse projeto, e está saindo aí mais um projeto do forno para vocês. Legal. E como são seleções da Conmebol e CONCACAF, né? Acho que é impossível nós dois não termos... Bom, não tive o prazer de ler esse livro ainda, li a primeira edição aí, que foi o Raízes da Conquista, mas é impossível não fazer um paralelo com uma seleção argentina que desde a Copa do Mundo mantém a sua base, mantém uma regularidade, e uma seleção brasileira que pós-Copa do Mundo ficou completamente perdida não só no técnico, mas também em jogadores, né, na base em si, né? Eu gostaria que, além de Brasil e Argentina, você desse só um spoilerzinho de outros exemplos interessantes que você achou nesse livro de seleção. Pode ser, por exemplo, uma da Conmebol e uma da CONCACAF, que você pode dar uma pincelada sobre. Gabo, obrigado. É muito pertinente sua pergunta, viu? Você percebe que você leu o primeiro livro. É notório que você já está com aquela veia já do primeiro livro, né? Agradeço aí o apoio. E vamos lá, Gabo. Você trazendo a Argentina, né? A gente tem percebido que, por exemplo, a Argentina, esse elenco da Argentina, ela está sendo formado desde 2006, né? Que é simplesmente com o grande craque Messi, que ainda atua pela seleção, né? Se brincar aí, Messi vai disputar, se não me falha a memória, sua 6ª Copa do Mundo. Eu acho que ele vai desbancar aí os outros atletas que tentaram manter esse título, se não me engano, era Lothar Matthaus da Alemanha e até o próprio Rafa Marques do México, se não me falha a memória. Sim, eu acho então, que são o próprio Messi, né, eu posso trazer aqui também o Modric. Não é isso? Acertei na conta? 6, 10, 14, 18, 22 18, e 26. Isso. Tô bom de conta ainda. Então, assim,
Se não me engano, Lothar Matthaus e Rafa Marques, eles eram os detentores desse título, né? Se não me engano, um com 5, outro com 4, se eu não... Enfim, alguma coisa nesse sentido. Tá? Me desculpe aí a minha memória, mas Modric, se você for olhar, se ele tivesse ido para 2010, do jeito que ele está indo, também vai para sua 6ª Copa do Mundo e, claro, Cristiano Ronaldo. Então você vê aí que alguns patamares estão sendo quebrados, alguns paradigmas estão sendo quebrados. A gente já deixando aí atletas beirando aos 40 anos e ainda com alta performance, muito, muito interessante. Então, trazendo, por que eu disse isso? Né? Trazendo aqui um pouquinho para o que você chamou aqui mais há pouco. A Argentina ela vem numa curva decrescente, Gabo, né? Até porque precisa disso. Né? Na Copa América do ano passado, ela chegou a um nível alto, né? Quase 80% do elenco de 2022, e com uma média de idade próximo dos 30. Tanto que você vê alguns movimentos, por exemplo, como Di Maria, o próprio Acunha, lateral esquerdo, atletas com... Veja, por favor, não estou dizendo que eles não teriam como performar mais, não estou dizendo isso. Mas eles acharam por melhor não atuarem mais pela sua seleção. Até porque um ciclo tem acabado, ciclo de viagens, rotinas, enfim, isso tudo deve cansar. Isso é um achismo meu, mas eu acredito que tem um pouco desse ímpeto. Então, a Argentina está na sua curva decrescente. Já respondendo a tua pergunta, Gabo, uma seleção que me chamou bastante atenção foi a curva do Equador. O Equador tem uma curva bem crescente, tá beirando aí. Se fosse hoje a Copa do Mundo, minto. Se fosse em dezembro a Copa do Mundo, dezembro agora que passou, eles teriam 70% do elenco da Copa América. E uma curva crescente. Eu não sei, de repente, os resultados que têm acontecido dentro de campo, eles são vice colocados na qualificação da Conmebol. Será que isso tem alguma coisa a ver? Muito, muito provável que sim. Não posso testar e afirmar. E já trazendo a seleção da CONCACAF, eu trago para você o próprio Canadá. O Canadá que tem trazido aí resultados expressivos, tem ido para cima dos adversários, inclusive foi semifinalista na Copa América no ano passado. Legal. E, na verdade, enquanto você falava, você deu o exemplo do Equador, né? Agora eu vou fazer uma pergunta complexa para você. Porque não é só no Brasil, eu acabo entrevistando pessoas de outros países também, conversando e tal. E todo torcedor, na verdade, reclama do que é o motivo do seu livro, né? Que é a continuação de um trabalho e de uma base. De sempre você convocar os mesmos jogadores para que eles vão pegando esse senso aí de continuidade, que isso no futuro dê certo. Só que os torcedores sempre falam no sentido de tem que renovar, tem que mudar, né? Sempre quando perde, tem que renovar, tem que mudar, tem que convocar outros, são sempre os mesmos. Você, depois de fazer esses 2 livros, qual a sua visão com essa questão do torcedor e de quem vê futebol dessa forma mais passional, ou mesmo de quem é do meio e acha que tem que mudar sempre, girar toda hora, enfim. Depois dos 2 livros, qual a sua visão com relação a isso? Gabo, vê só, cara, eu entendo como torcedor, até porque eu também sou torcedor, né? A gente está aqui fazendo nossas resenhas, trazendo um papo sério sobre o assunto, mas eu também sou torcedor, e eu acredito que muitas vezes o meu time, vou trazer um exemplo particular, às vezes eu fui muito a favor de não mudar, porque não tinha tempo de você consolidar um trabalho. Veja, eu já vi, vou até trazer aqui um exemplo, que o meu time é o Náutico, eu acho que o Gabo já sabe, inclusive o Mário vai fazer jogo aí do São Paulo e do meu Náutico aí na próxima semana, vou estar acompanhando junto com ele, vou dar essa moral. E teve uma época, Gabo, que eu ainda me lembro que foi o treinador, se não me engano foi Mauro Galvão, o ex-zagueiro do Vasco, ele passou 3 jogos aqui, Gabo, e saiu. 3. Não estou lembrado agora se foi ele ou se foi outro técnico, mas vem na minha cabeça que foi ele. Cara, não dá tempo. Como é que você quer em 3 jogos, um sistema de jogo, uma peça, um atleta, uma formação dê certo? É impossível dar certo, Gabo. Agora, claro, quando a gente fala em
convocar os mesmos jogadores, veja, a gente precisa ter muita cautela nesses termos, porque, veja, a gente, quando eu digo convocar uma mesma base, é você convocar, mas ao mesmo tempo você tentar extrair de cada um o que melhor ele pode ter. Tá? Não adianta você só convocar e ele não está a fim de jogar. Estou falando isso até em ramo empresarial. Né? Quando você está trabalhando, por exemplo, tem um colega do seu lado que ele só quer fazer o dele e dá 5 horas ele ir para casa. Né? Ou seja, se você quiser alguma coisa a mais desse colaborador, colaboradora, será que você consegue? Às vezes não, às vezes depende do perfil. Então, todo esse meu estudo está interligado num estudo de pessoas, junto com o departamento pessoal, junto com o departamento, claro, trazendo para o esporte, junto com o departamento médico, junto com o departamento de psicologia, junto com o departamento de assistente social. Veja, você vinculado tudo isso, aí sim eu acho que a minha ferramenta ela pode ser de grande valia. Mas, assim, convocar apenas por convocar, só para realmente dizer, olha, o percentual tal, não é por aí. Tá? Isso aí que a gente criou, que a gente trouxe, é apenas uma régua para a gente poder mensurar até que ponto a gente pode chegar. Um exemplo que eu trago muito bem aqui, e agora está colhendo os frutos de verdade, não sei nem se vai levantar o troféu, é o Arsenal do Arteta. Sim. Arteta levou quanta lapada, né? Trazendo aqui para o jargão popular. A lapada ele não tomou aí na vida como técnico, no Arsenal, para ele chegar onde está, para chegar a essa excelência. Veja, se ele vai ganhar ou não, eu não sei. Mas ele tem uma equipe digna de ser campeão. Fato. Foi do dia para a noite? Não foi. Não foi. Quantos jogadores não estão aí no Arsenal, despendendo há muito tempo, perdendo no inglês, batendo na trave no título em inglês e não consegue chegar? Quem sabe esse ano é o ano deles? Então, assim, Gabo, só para terminar aqui a tua pergunta, para responder a tua pergunta, eu acredito que você der as ferramentas corretas e você mantiver um elenco essencial e saber o momento da transição para os novos atletas, eu acho que isso é que faz do estudo ficar bem atrativo, sabe, Gabo? Esse é o meu ponto de vista. Entendi. Existe a complexidade realmente que aí parte do técnico e do planejamento em geral saber gerir, né? Que a gente tem um exemplo da seleção aqui que não tem nem técnico nem planejamento, mas outros lugares que tem essas duas partes faz essa gestão que você fala de não só convocar os mesmos, mas ter essa noção de quem pode ser essa base. Enfim. Agora uma pergunta saindo um pouco do futebol, por mais que o livro seja sobre futebol, mas eu acho que é necessário fazer essa pergunta, porque você escreveu o livro com o seu primo, né? Iori Nilage, mas chegou perto, Gabo, relaxa. Iori Nilage. Ah, tá, ok. Iori Isso, Nilage. Perdão pelo erro. Como foi escrever um livro em dupla, né? Qual foi a função de cada um? Como foi o processo de escrever esse livro? Dá para fazer até 2 perguntas e aí você já responder. Como surgiu a ideia de fazer esse livro depois do Raízes da Conquista? Como foi o processo dele? Como foi fazer isso em dupla, no caso? Não, perfeito, Gabo. Obrigado aí novamente. Enfim, maravilhoso fazer live com você, porque você é bem assertivo. Primeiro, não é puxando a sardinha para você, não, mas tanto os latinizados quanto o Futebol Além da Fronteira me encorajaram a fazer esse projeto, sabe, Gabo? Porque a gente estudou tanto, a gente executou tantas coisas legais aqui no programa, nas nossas transmissões, que eu achei por melhor não deixar novamente estocado, né? Pode até parecer imprudência minha, né, escrever um livro atrás do outro, mas assim, é que eu não vejo motivo para a gente deixar conhecimento, estatísticas, informações parado num HD ou numa nuvem ou num computador. Eu acho que é bem pertinente a gente externar isso e simplesmente foi assim que aconteceu. Eu já tinha algumas colunas já escritas que eu estava vislumbrando levar esse material para um evento internacional, sabe? A gente levar esse conteúdo justamente para essas federações que a gente escreveu ter acesso, eles terem conhecimento. Mas até o momento ainda não fechou qualquer tipo de parceria, então acabei divulgando mesmo de forma comercial. A gente criou esse livro, já tinha muita coisa escrita. Eu dividi com o Iori
por grupos, né? Eu peguei o grupo A e B, ele pegou o grupo C e D para a gente fazer essas análises. Como já estavam prontas, a gente só fez pontuar. É uma coisa importante também para trazer aqui, Gabo, porque eu fiquei muito contente com isso, foi que o professor Israel Teodo, não sei se você conhece ele, já ouviu falar, ele, professor da Universidade de Viçosa e da UPF, lá em Minas Gerais, ele que escreveu o prólogo, né? Ele que fez a escritura aí Pode do repetir o nome livro, dele? Israel Teodo. Okay. É muito famoso, ele tem muito estudo na parte cognitiva do futebol, ele é um cara muito estudioso, tem livros, junto com o professor Garganta, e aí ele aceitou escrever o prólogo do livro. Então, assim, foi uma coisa bem interessante, bem legal que aconteceu aqui com a gente também. Beleza. E aí parte de, na verdade, uma pergunta que não é só sobre esse livro, né? Mas sobre um âmbito mais geral, que inclusive também englobava o Raízes da Conquista e tal. E você, inclusive, tinha citou pra gente na época que você participava das transmissões, de textos na Faculdade do Futebol, era isso, né, o nome? Universidade do Futebol. Universidade do Futebol, exatamente. Isso, perfeito. E a gente analisa que principalmente o futebol brasileiro, o futebol como um todo, mas muito brasileiro, o quão os dados são perdidos ao longo da história, né? Tanto que existe a questão do estilo brasileiro de jogar. E o brasileiro não sabe, porque não existe também essa parte mais teórica e metódica. O brasileiro nunca se preocupou, talvez, com arquivar essas questões, né? Historicamente, enfim. Eu gostaria de saber de você, durante esse processo, a importância que a academia pode ter para o futebol, que a leitura pode ter para o futebol. Nós estamos em um processo que se fala muito de diversas coisas no meio do futebol, saúde mental, planejamento, o calendário, que é tanto discutido aqui, mas é a parte acadêmica. Porque, por exemplo, tem a CBF Academy, que muita gente fala que não serve para nada. Que o cara paga muito dinheiro ali, mas é só para ter a carteirinha. O que vem ali de conteúdo para técnico, muita gente fala que não é o que deveria ser. Qual a importância da academia no futebol, que é tão desassociada aqui no Brasil? Pois é, Gabo, vamos lá. Eu acredito que a academia, em qualquer ramo, ela é super importante. A gente fala aqui do futebol porque é um tema que a gente gosta, nós somos apaixonados pelo tema, mas é de suma importância qualquer conhecimento para a área que você vá atuar. E no futebol não deixa de ser importante. Né? Quando você fala da questão dos dados, para você ter uma noção, eu fui aqui em um clube, faz um pouquinho de tempo, e eu cheguei lá para conversar sobre os dados e ninguém tinha, porque a antiga gestão tinha levado tudo. Exatamente. Como assim? Eles não tinham nenhum histórico para poder arquivar e poder dar andamento ao trabalho que tinha sido feito. Né? Então, assim, eu tinha ficado bem abismado. Estou falando de um clube grande aqui na região, e eu fiquei muito surpreso negativamente com essa situação. Mas, como você bem falou, né, a gente está passando por um movimento, né, até ratificando o que você falou, a gente está passando por SAFs. Né, para você fazer uma SAF não é de qualquer maneira, você tem os protocolos para fazer, você tem profissionais para contratar, você tem diretrizes para seguir. Então, assim, quanto mais a gente não trazer a questão acadêmica, a questão de sentar na banca e estudar e trazer para a nossa prática, trazer para a prática dos profissionais, eu acredito que cada vez mais vai se ficando para trás, Gabo. A CBF Academy, como você bem falou aí, muitos dizem que ela é apenas para você conseguir a carteirinha, eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento de fato. Eu também não, né? Eu só citei claro. E tô pegando seu gancho aí, tá? Eu não sei como dizer, mas há quem dizem que é o Detran do futebol, né? Você tem que passar, né, para poder ter sua carteirinha e você atuar, né? Então, assim, é uma situação que eu vejo que não só tem a CBF, sabe, Gabo? Tem diversos outros cursos que são muito significativos e podem contribuir.
Eu mesmo fiz o curso de gestão de futebol pela Universidade do Futebol, né? E me sinto completamente completo com o que eu fiz. Eu não tenho uma carteirinha, mas eu tenho alguns conhecimentos pertinentes para poder atuar. Para também quem não sabe, o COB, o IOB, agora não me lembro do site, fornece diversos cursos gratuitos para gestores esportivos. São cursos bons que você também pode estar se atualizando e praticando os diversos esportes que tem. Eu estou falando aí, a gente está falando de futebol, porque aqui é o nosso tema, mas você pode levar isso para o vôlei, para o basquete, para o handebol, para qualquer outro tipo de esporte vinculado ao esporte olímpico, por exemplo. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, Gabos, e vejo que é uma onda que não volta agora. Né? É um caminho sem retorno, que eu acho que quem não for surfar nessa onda pode realmente ficar para trás. Certo. Agora eu tenho só mais duas perguntas, porque muito se fala com a globalização, o futebol está muito mais nivelado, né? Não vou entrar no mérito nivelado por cima, nivelado por baixo, que eu acho que a conversa é muito mais complexa que isso, mas o quão esses níveis de aproveitamento dos jogadores, essa crescente e decrescente que tem no livro com relação ao que é o tema do livro, né, de uma continuidade de trabalho, de base, enfim, o quão você acha que também o tema do livro interfere nesse nivelamento, né? A gente vê uma eliminatória sul-americana que acaba que muita gente vai classificar por conta do novo regulamento, né? Mas com pontuações muito próximas, a Argentina um pouco à frente, né? Destacada, mas você pega do Equador para baixo todo mundo pertinho, você pega eliminatórias europeias também com seleções grandes tendo problemas com seleções médias, seleções africanas de nome como Gana tendo muita dificuldade. Enfim, o tema do livro você acha que corrobora com a globalização, né? Essa questão do reaproveitamento aí dos mesmos jogadores. Então, Gabo, aí eu acabo trazendo aí com outro tema, né, que é a questão de capacitação de pessoas. Né? Quando você pega, por exemplo, vamos lá, você pega uma delegação de 23 atletas, né, que você consegue trazer, você consegue levar para centros de treinamento, às vezes, diversos. Você pega atletas que antes só jogavam no seu futebol local, mas você pega hoje atuando em diversos outros campos, diversos outros mercados. Isso acaba interferindo positivamente, sim, na formação de seus elencos. Eu até recebi um meme não, né? Uma publicação esses dias sobre a seleção do Japão, por exemplo. De 98, todos jogavam no futebol japonês. 2025, já todos estão jogando praticamente fora, com um ou outro jogando no futebol local. Então, quando eles regressam para atuar nas suas devidas seleções, eles acabam vindo com outros métodos de pensamento, outras culturas, intercâmbios, enfim. Eu também vejo isso como um lado ruim às vezes, tá? Mas como você bem falou, isso é uma conversa mais complexa aqui do que o programa. Mas isso interfere, até trazendo a globalização que você bem falou. Então, quando você globaliza, quando você abre mercados, quando você dispõe de tecnologias, dispõe de conhecimento para todos, aquele que está recebendo tal conhecimento e fizer bom proveito, ele pode tirar bons resultados disso, sabe, Gabo? Então, eu vejo isso atrelado à minha ferramenta, a ferramenta do NAC, de gestão, quando você fala de capacitação de pessoas. Veja, a gente está falando do jogador ali na ponta, aquele que entra em campo. Mas se você pega os psicólogos que vão fazer uma especialização fora, pega os educadores físicos e vai fazer em um congresso, você pega nutricionistas e aí você vai miscigenando esse grupo multidisciplinar. Aí que a ferramenta tende a ficar muito mais capacitiva do que ela é. Certo. E só para já ir caminhando para o final da conversa, né? Que vai aparecer aí no canal do Mosaico Esportivo, que é o parceiro do Latinizados. Eu gostaria de perguntar para você como foi o processo mesmo de escolha de capa do livro, porque
né, uma capa diferente da que foi do Raiz da Conquista. Como é que você citou mesmo do professor que fez a participação no livro também. Como foi o que você já pensou antes? Foi durante o processo? Essa questão da capa, de quem iria participar do livro sem ser o seu primo, né? Quem iria fazer parte do que estaria escrito no livro. Enfim, gostaria que você falasse sobre isso especificamente, né? Sobre a diagramação do livro, enfim, quem te ajudou, se foi tudo, foi a gráfica, não foi? Como foi? Então, cara, a capa fui eu mesmo que desenhei. Por que pareça, fui eu mesmo que executei. Foi num dia de inspiração aí, achei muito interessante o jeito que ela ficou. Veio com a expressão que eu já estava imaginando, sabe, Gabo? E a parte da diagramação e de todos esses conceitos é a editora que vai fazer, né? A gente está com um processo aí de benfeitoria, que é o que a gente está tentando trazer para o livro, sabe? A gente está tentando captar recursos para a gente poder soltar o livro, né? Para a gente poder publicar o livro de fato. A gente está captando recursos para poder fazer todas as questões burocráticas que o livro ele traz, né? Que é a diagramação, que é o registro, que é a publicação em si, enfim. Mas a gente está com esse método de publicação. Ele ainda não existe fisicamente, mas ele existe ainda no seu modo de captação de recurso. E daqui a 45 dias, mais ou menos, é quando termina essa benfeitoria, e aí a gente vai ver os resultados dessa captação, para ver se a gente obteve sucesso ou não, e aí assim a gente ir atrás dos outros valores para a gente poder terminar a publicação dele. Sim. Então, já emendando, né, já como última pergunta e também já aproveitando, gostaria que você falasse, tem aqui o site, inclusive, dessa captação, gostaria que você falasse mais do livro, qualquer coisa que eu não tenha lembrado de perguntar, qualquer coisa assim sobre o próprio diagrama NAC, que é uma coisa sensacional, que é o principal do livro, mas gostaria que você falasse de quem quiser procurar o livro, quem quiser ajudar nessa captação, quem quiser procurar o seu trabalho, né, o seu @ de Instagram, enfim, gostaria que você falasse disso como um todo. Tá bom, Gabi. Vamos lá, o site, né, o livro, ele está no site da editora Campo Bola, né, ele já está disponível para pré-venda, quem quiser já adquirir o seu, deixar guardadinho, né, sua espera. E ele também está nesse sistema de benfeitoria que eu falei, né, de benfeitoria, que é justamente a captação de recursos para a gente poder publicar ele de fato. E como é que funciona essa benfeitoria? Você pode contribuir desde R$5 até o valor que você quiser, né, tendo o seu nome nos agradecimentos do livro, né? E você também pode adquirir ele antes dele existir, né? Que a gente capta esse recurso, quando ele estiver pronto, a gente manda o teu livro para casa, chega na tua casa direitinho através da editora, da editora Campo Bola. E esse é um dos meus trabalhos, né, Gabo? Você conhece bem aqui meus trabalhos há um tempo, né? Eu sou da LMA Gestão, onde a gente é uma empresa focada em procedimentos e processos de padronização de execuções de trabalho, enfim, em qualquer área. A gente atua na parte de engenharia civil, na parte têxtil, na parte de esporte, na parte clínica, na parte médica. Então, a gente já tem um certo experiência, uma expertise em alguns segmentos. Espero a gente poder findar aí um pouco mais intenso na questão esportiva, né? Até mesmo para a gente ajudar os clubes a se tornarem SAF, a ter seus procedimentos e processos mais estabilizados, mais concretos para passagem de comando aí entre as gestões, enfim. Então é @LMA Gestão, vocês vão encontrar a gente lá no Instagram, também vão encontrar no LinkedIn, LMA Gestão em Equipamentos e Processos, também estamos lá, e aguarda aí, se Deus quiser, esse livro sair bem,
Não quero adivinhar quem vai ser campeão da Copa do Mundo através desse livro, né? Já respondendo aí as perguntas, que com certeza já aconteceu. Inclusive, Gabo, já deixou seu palpite no Equador. Não, tô brincando. Não, mas veja, se o Equador ele não for campeão, Gabo, eu não duvido nada de repente, do jeito que estão indo as coisas, ele chegar nas quartas de final. Sim, sim. Seria surpresa para mim. Acredito para você também. Pro Mário, pro Tafarel, pro James, enfim, quem quiser, quem acompanha o futebol sul-americano aqui com os latinizados, sabe que a gente está falando, e a gente não está falando uma atrocidade. A gente está falando uma coisa coerente. Né? Então, eu acredito que tanto o Equador, o Canadá também pode surpreender a gente aí positivamente nessa Copa do Mundo. Enfim, vamos esperar aí e torcer para que as coisas andem como a gente tem mencionado aqui. Então, lembrando que tudo que o Lucas falou vai aparecer embaixo na descrição, né, do vídeo, obviamente todos os endereços para você que quiser ajudar na captação do livro, quer seguir o trabalho dele. Eu devia até ter citado a LMA Gestão logo no início, né? É que como eu tenho que ficar, essa parte eu vou cortar, como eu tenho que ficar prestando atenção aqui, aí, mas enfim, que é um trabalho espetacular aí do Lucas. E é isso, esse foi mais um Latinizados Podcast. Eu sou o Gabo Ferreira. Você siga a gente no Instagram, @latinizados, siga o Mosaico Esportivo, @mosaico.esportivo, se inscreve no canal do Mosaico Esportivo, que tem transmissão de tudo quanto é campeonato para você, inclusive as nossas do Latinizados. Tem os campeonatos nacionais, tem Libertadores, Sul-Americana e tudo. Valeu, gente, até a próxima.